Vamos lá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver. Para mim é boa tarde. Vamos gravar mais um videozinho sobre a nossa Bruxa Solitária, um livro de Ray Beth, assim aqui é, e vamos explorar o que é uma existência mágica entre dois mundos. Okay? Nesta aula vamos falar essencialmente sobre o Halloween, doçura ou travessura, ok? Que é uma festividade bem fiel ao Samhain, que já falámos ao início. O Samhain é o Halloween, a noite em que isto acontece. O Samhain é a noite das travessuras, na qual se espera que os doentes preguem peças nos seres humanos a serviço do rei do desgoverno. Para quem não sabe o que é que significa, do desgoverno, aquele aspecto de cornífero que não permite que levemos nada a sério demais. O rei do desgoverno também atenua as coisas com surpresas, anedotas, acontecimentos bizarros, porque as fronteiras se desmancham em Samhain e os mundos se fundem, o mundo visível com o mundo invisível. As travessuras e doçuras talvez sejam praticadas por crianças emissárias do rei do desgoverno. Então, o que se deve fazer, se não quisermos ser interrompidos na veneração e no lançamento de um feitiço, porque esta é das noites mais importantes para uma bruxa, ok? O que é que devemos fazer? Ou começamos um pouco mais tarde, ou transferimos a celebração para a noite seguinte. E eu faço sempre, como vocês veem nos rituais, eu faço sempre no próprio dia, ok? Este festival refere-se à morte do ano e, portanto, é um ano novo, pois a morte implica um renascimento. Durante essa época, a morte parece mais óbvia que o intangível renascimento, não é? Porque as pessoas andam mais assustadas. Os campos ficam em pousio, a seiva penetra nas raízes e toda a natureza descansa. Há uma atmosfera estranha nas névoas outonais e nas cores esfumaçadas do entardecer. Este é, de facto, o Festival do Retorno dos Mortos, por isso é que é tão importante, como também o reconhecimento do fim de um ciclo solar. Por isso, tem a reputação de acontecimentos fantasmagóricos, com as suas associações asas de morcegos, capas negras e por aí fora. Janet e Sweet Ferrell, em Eight Sabbath for Witch, comentam o seguinte: Samhain é o tempo da estranheza psíquica, ou seja, estamos a falar do Halloween, ok? Da estranheza psíquica, pois na mudança do ano, o antigo morreu, o novo nasceu. O véu é muito frágil. O ano velho se dissolve, se fragmenta no Samhain e o resultado é o colapso de todas as fronteiras, incluindo aquelas entre a vida e a morte. Foi na América que ressuscitaram o Halloween, ou melhor, que criaram o tempo Halloween, mas foram buscar aos tempos lá atrás, porque esta festividade já era feita, já era feita pelos pagãos. É, portanto, mais fácil do que usualmente perceber a presença psíquica de pessoas, de espíritos que já morreram, mas ainda estão conectados connosco, ou seja, que ainda não fizeram o trajeto dele. E muitas vezes até algumas vezes são aqueles espíritos que já foram e já regressaram e que estão em contacto connosco porque cuidam de nós. Esta é uma das razões para os eventos fantasmagóricos do Halloween. Os vivos, os mortos e os ainda por nascer podem encontrar-se em espírito nesta noite, comunicando-se e trocando informações. Também os espíritos naturais caminham entre nós, tanto os bondosos quanto os outros. O Samhain é a melhor noite do ano para atos clarividentes e de vaticínios. Dizem que algumas das visões e mensagens psíquicas são enviadas pelos amados mortos, isto é, por amigos queridos ou membros da família com os quais nós possuíamos verdadeiramente um elo. Outras visões e mensagens talvez sejam um presente direto da deusa. Tudo o que surge deve ser levado a sério. Sobre o retorno dos amados mortos, não há nenhuma tradição na bruxaria que de algum modo justifique a tentativa de chamar os mortos de volta. As bruxas acreditam que os mortos se unem livremente a nós nesta noite, se forem capazes ou se quiserem. Chamá-los de volta pode interferir nos estágios de purificação, descanso e preparação de uma nova vida que todos passamos entre as encarnações.
para nós, quando um espírito de alguém que nos era próximo se aproxima, é porque ele quer, não porque nós chamamos, ok? Adriana, mas podemos sentir saudade, mas não aquela coisa, porque é que morreste, porque é que foste, foi porque acabou o ciclo. Nós também vamos, todos. Depois, mas se ao acaso realizar-se, pode romper um processo natural, prejudicar, ou melhor, provavelmente qualquer tentativa forçada de chamá-los vai falhar. E os rituais aí não vão ser praticados como deve ser, tudo vai ser inoportuno, mas por acaso se realizar pode romper um processo natural e prejudicar o espírito que está a retornar, ok? Porque eles não existe morte, há um processo fora daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós continuamos a nossa vida aqui e eles vão continuar vivos lá, onde estiverem, seja num universo inferior ou no universo superior, entendem? Então, no Samhain, as bruxas ritualizam a acolhida aos amados mortos, simplesmente esperam. Se algum espírito querido desejar voltar, será reconhecido. Se não, devemos lembrar-nos com amor e aceitar a sua ausência. E é como eu disse, nós podemos sentir saudade, não podemos suplicar pela volta deles. Nunca ouvi falar de uma bruxa que fosse perturbada pelo retorno de maus espíritos no Samhain. Se maliciosos não gostariam da comunhão, da harmonia e do respeito pela vida, em qualquer caso, não atravessariam os guardiões, os espíritos. Isso. Não havia nenhuma possibilidade séria de demonstração negativa enquanto eles e também a Deus e o Deus cuidarem de vocês. E muito mais porque vocês estão dentro do círculo sagrado, é a vossa proteção máxima. E depois, primeiro tem que passar para os guardiões, depois tem que passar para o ciclo, e no meio do ciclo, no centro do círculo está Deus e o Deus, ao vosso lado. Entendem? Se isso acontecer, vejam lá o que é que andam a fazer. Okay? Nossos ancestrais talvez fossem supersticiosos sobre estas coisas, tinham outras razões para sentirem-se tensos no Samhain. Se a colheita era escassa, a mudança do ano indicava um longo período de penúria, o alimento faltaria até o próximo verão. Mesmo quando a colheita era boa, as decisões ainda precisavam ser tomadas a respeito da distribuição, armazenamento e também do equilíbrio do consumo de alimentos, que poderia seguramente ser trocado por outras coisas. Porque não havia dinheiro, não era? Havia as trocas. Na época de Samhain, o portal para o inverno, isto é muito importante, tudo isso tinha de ser decidido. Ou melhor, nossos ancestrais procurariam as respostas e a confiança por meio dos vaticínios. Nós ainda buscamos mensagem em Samhain com a mesma urgência pessoal, apesar de nem sempre com os mesmos imperativos económicos ou físicos. Como no passado, a deusa ou a velha sábia e o deus ou o rei das sombras são os guias através do reino da morte e da incerteza da mais misteriosa estação, o deus é o rei da noite, a velha sábia traz a Samhain a dádiva da sapiência, que pode ser doce ou amarga, de acordo com as nossas circunstâncias, os nossos desejos, as nossas atitudes. Somos sempre nós. Somos sempre nós, ok? Por isso, precisamos considerar a morte como um aspecto das nossas vidas. Talvez algum antigo plano ou aspiração deva morrer agora, e aí podemos recitar um verso que é: a putrificação do ano chega ao fim, a vida desceu para o interior da terra, não há nenhuma pressão vital e em toda a natureza a escuridão se reúne. Agora, com as plantas e os animais de toda a vida, os sábios se voltam às sementes, pois a morte é um começo. Partilhe o tempo com os mortos e os não nascidos. Estas palavras ou similares podem ser anunciadas no rito de Samhain sempre após lançarem o círculo e a evocação da deusa e do Deus, ok? Acendam uma vela no centro do círculo com as palavras: que esta luz brilhe nos reinos interiores como brilha no mundo. É o fogo de Samhain. Aqueles que vierem sentar ao seu lado serão bem-vindos. Sentam-se em silêncio, lembrem-se dos amigos, membros da família, entes amados, mortos. Sintam a sua presença agora ou de outros espíritos que estão ligados a vocês, espíritos guardiões. Lembrem-se de talvez não terem conhecido todas as pessoas que estiveram ao vosso lado. Algumas, quem sabe, não encarnaram durante as vossas vidas presentes, mas estiveram com vocês encarnadas noutras vidas. E vocês sabem que nós, quando nascemos, passamos pela roda de Sansara, que é a roda do esquecimento, que eu ainda não engoli essa roda. Depois vamos falar sobre isso aqui.
Não tentem forçar nada, simplesmente aguardem em silêncio e recordem. Se sentirem uma presença ou escutarem uma voz, como é que vocês sentiram? Às vezes nós podemos não ver um arrepio, um cheiro a perfume, um cheiro característico, entendem? Se sentirem uma presença ou escutarem uma voz, falem interiormente com ela, não em voz alta, como se estivessem fisicamente ali. Expressem o seu amor, pois eles ouvirão. Depois agradeçam as mensagens ou conselhos e digam em voz alta: a roda vital precisa girar, pois a morte é a preparação do renascimento. Enquanto a noite abriga as sementes de luz, nos encontraremos e saberemos, lembrando, e amaremos outra vez. A última linha é uma parafrase de palavras tradicionais da história da feitiçaria, chamada de A Descida da Deusa, que só há em inglês. Vocês podem o nome do livro é The Descent of the Gods, e vocês conseguem, mas só há em inglês. Isto significa a descida da deusa. A seguir, levantem-se e nunca muito rápido, isto já é uma regra para vocês começarem a habituar. Quando estiverem prontos, deixam ao redor da vela, movimentam-se sempre ao lado direito, acompanhando, falando esta cantiga ou algo parecido: escuridão da mais profunda noite, cheia das sementes de luz, e vão sempre repetindo até lá chegar. Não usem capas largas ou robos nessa noite, por precaução, porque vocês estão a dançar ao redor de uma chama nua, ok? Depois, usem o poder terreno da sua dança e cantem as avelãs que colocaram anteriormente junto à base da vela. Façam isso como nos sábados anteriores, visualizando o cone dourado, energia caindo dentro do caldeirão e lá sendo absorvido pelas avelãs como uma luz de ouro. Suas varas podem ser usadas para direcionar este cone, apontando-as sempre para baixo e passando-as algumas vezes sobre as avelãs. Antes de quebrar a primeira avelã, digam: dentro do silêncio e da sombra, que o fruto da sabedoria traga o conhecimento interior, que me fortaleça enquanto eu deixo através da noite da estação invernosa. Eu aceito a mudança que essa eficiência traz, pois tais frutos não devem ser ingeridos descuidadamente. E dádiva da deusa. Comam as avelãs a seguir. Se vocês tiverem acendam um incenso visual, o que são os incensos visuais? Incensos que de alguma forma causam alucinações. Artemisa, por exemplo, normalmente é o que eu uso, que de todos é o mais levezinho. E eu não preciso de muita coisa para ter visões. Portanto, vocês depois têm que adaptar. Que contém ervas que causam um leve estado mediúnico. Reforcem o incenso que estiverem a queimar, acendam outro. Caminhem na direção dos ponteiros do relógio até ao quarto oeste, onde terão colocado o vosso caldeirão cheio de água. Sentem-se ao lado, confortavelmente, fixem os olhos na água até terem visões ou até que as pálpebras fechem e caiam em leve mediunidade, quase em transe. Se nada acontecer, lembrem-se de que o ato de comer o fruto da sabedoria, olhando profundamente para dentro do caldeirão, é uma invocação que trará conselhos ao longo de todo o inverno. Aquelas percepções que vocês vão tendo não é maluqueira, é devido a este ritual. Está aqui um bocadinho de barulho, peço desculpa. Se não vierem logo, talvez as receba mais tarde, num sonho ou num acontecimento, mas se conseguirem relaxar, certamente algumas figuras vocês vão começar a ver. Às vezes não tem ninguém a falar com vocês. A mim acontece mesmo, eu vejo arquétipos, números, é por isso que é tão importante estudar toda essa matéria. Quando findar o transe e se sentirem prontos, levantem-se e dirijam-se ao altar sobre o qual já terão colocado uma maçã. Segurem a maçã em forma de concha, dizendo: seguro o fruto do submundo que é dado aos conhecedores da morte, em qualquer forma, para encontrarem as sementes da vida nova. Todo fim é um começo. A seguir, cortam a maçã ao meio, sempre com o atame, expondo todas as sementes e vão contar as sementes que têm dentro da maçã. É dito tradicionalmente que quanto mais sementes melhor, pois cada uma significa um novo desenvolvimento e, portanto, um passo adiante nas vossas vidas. Comam a maçã devagar, com as sementes e com a casca. Ao fazê-lo, lembrem-se de que este é o fruto da morte que traz a vida. Meditem sobre alguns aspectos de suas existências que devem morrer. Crenças, formas de pensar, atitudes, medos, traumas e formas que precisam ser descartadas. Considerem que as sementes do próximo ciclo já estão presentes.
tomem-nas dentro de si para que cresçam também as sementes dos planos e da criatividade, às quais o tempo darão à luz. E este é o símbolo do renascimento. Levem o cálice, dirijam-se sempre pelo lado direito ao quarto leste, à estação do renascimento, pois é onde o sol se ergue. Derramem um ponto de vinho e bebam profundamente. O vinho, um pouco de vinho, isso. Derramem um pouco de vinho no cálice e bebam profundamente. O vinho do cálice da vida para si próprios e em proveito de todas as criaturas. Vocês ao estarem isto vão perceber todos os ritos da religião católica. Eles todos os domingos bebem o sangue do Cristo. Entendem? Onde é que eles vão buscar e foram buscar isso? Agora, para o mundo, considerem, até porque a religião católica foi criada 250 anos depois da morte de Jesus Cristo, portanto, agora, para o mundo, considerem o que precisa ser eliminado ou morto em benefício de todos, escrevam com tinta vermelha, tem que ser vermelha obrigatoriamente, sobre papel branco, um só nome, que pode ser gula, poluição, militarismo, fome ou qualquer outra coisa que tenham identificado como um problema na vossa vida. Queimem-no ao fogo de Samaim, na vela central, com as palavras que isto passe e deixe o mundo. Sentem-se ao redor do caldeirão, visualizem o nascimento de novas formas, de um mundo justo onde o alimento existe para todos, ou um mundo de harmonia ambiental, ou um mundo de paz genuína. Seja o que banirem, imaginem agora tudo mudado por uma nova existência, um novo sistema onde nenhum mal será o código predominante. E assim, ainda comungando, acaba o rito de Samaim. Este foi um bocadinho mais curtinho. Eu espero que vocês estejam a gostar de toda esta informação, estou a partilhar com vocês aquilo, porque eu já faço os rituais e as pessoas não perceberam muito bem como é que, quando eu dizia que ia tocar a pandeireta, o que é que eu estava a falar, e portanto, agora vocês já ficam a saber. Beijos no coração para vocês todos.